Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Vivi. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Vivi, por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um Imagina. prazer conversar com você sobre um tema que para a gente é tão importante como branding. Eu queria que você se apresentasse primeiro, né, para as pessoas aqui dos nossos perfis te conhecerem melhor. Obrigada. Bom, Lu, obrigada aí pelo convite, você e o Leandro. Bom, eu sou sócia da Aurora Branding, que é uma consultoria de posicionamento de marca, né? Nosso foco é estratégia de marca, que completou agora em 2024, está completando, né, encerrando esse ano aí, 15 anos. Então, a gente começou lá atrás, em 2009, né, falando do tal do branding, que até hoje as pessoas ainda, né, ainda é um território um pouco desconhecido, apesar de ser a base de tudo, né? Todo pensamento de marketing nasce, ou pelo menos deveria nascer, no trabalho de branding. E então faz 15 anos já que estou construindo essa jornada na Aurora. A gente trabalha, enfim, com clientes do Brasil inteiro, mas muito focado também, né, com um foco maior Paraná e Santa Catarina. Tenho aí 30 e poucos anos já de jornada em agências de publicidade, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, multinacionais, locais, enfim, atendendo clientes de todos os tipos e perfis, né? Clientes internacionais, clientes locais, todos os segmentos que a gente pode imaginar de alguma forma, de tecnologia a alimentos e serviços e banco, seguro, enfim, né? Eu já tenho aí uma jornada aí bem diversa. E agora, cada vez mais, né, construindo aí tentando, né, disseminar esse conteúdo sobre posicionamento de marca, importância de branding, falando bastante de inovação, né, desse novo mundo das marcas, né? E de alguma forma que é um pouco do que a gente vai conversar hoje, né? Que mundo novo é esse que, na verdade, não é tão novo, mas acaba sendo muito novo para as pessoas. Exatamente, é impressionante, né? Como é que branding, que é um tema tão antigo, tão importante, né? Onde ancora todas as empresas, ou pelo menos deveria, ainda é novo para a maioria das marcas, né? Ou para muitas marcas, né? Se você vive isso, a gente aqui, então, que trabalha com a repercussão desse branding a partir das lideranças, a gente entende bem o que é você desbravar, né, um mercado e fazendo as pessoas entenderem a importância que é, né? E aí, Vivi, eu queria. Quer falar, Leandro? Vai lá, pode Não, perguntar. eu queria, porque o que acontece? A gente vem numa experiência de receber o que a Vivi falou, que toda ação de marketing, toda ação comercial, ela deveria começar com branding, e quando a gente fala do ING, né, do branding, é colocar aquilo que foi planejado da marca em movimento, executar, né? Isso é fundamental. Só que tem um lado que a gente vê nessa evolução, pelo menos é a minha visão, de que a gente passou uma época áurea. Olha o velho falando aqui, para quem, se entrar alguém mais velho, vai entender. Uma época áurea das marcas, dos grandes vídeos, dos grandes áudios, das grandes. Eu sou um cara que adora single, trabalhei em rádio, então, sabe, aquela assinatura sonora. Aí veio evoluindo de um determinado momento, parece que o trade marketing matou aquele glamour da marca, e agora existe talvez não uma releitura, mas um entendimento diferente das marcas com redes sociais e principalmente com essa relação com os porta-vozes, né? Os influencers dentro do caminho. Como é que você enxerga isso, Vivi? Como é que você enxerga? A minha leitura é uma leitura correta, ou eu estou sendo meio que velho mesmo, né? Aquele cara assim, porra, no meu tempo era, Saudosista, não é, né? Nostálgico. Saudosista. Não, eu os não estou sendo filmes que saudosista. ganhavam prêmios, mas ainda Eu tem não estou filme que ganha sendo. prêmio. Não, eu não estou nem sendo, né, Lu? A gente não está nem sendo saudosista, porque a gente trabalha direto com rede social, a gente está acima, inclusive. Poucas empresas fazem o que Elementar faz, de tentar trabalhar as marcas através de seus porta-vozes, né? Mas, no geral, essa minha leitura é uma leitura correta? O que você acha? Totalmente. A gente, né, desde aí dessa virada aí, vamos falar, a virada de século, que na verdade virou o mundo do analógico para o digital, mudou tudo, né? Então, quando a gente fala, né, primeiro, pegando um pouco o tema que você falou, né, do branding ser um verbo no gerúndio, né, é um ING, né, não é, e é exatamente isso, né, o branding não é algo estático. Eu costumo sempre brincar que
quando eu entrego um projeto para os meus clientes, eu falo para eles, eu falei, olha, o branding começou agora, não começou quando você me contratou, né? O trabalho de branding começa quando eu acabo o projeto de branding. Né? Branding tem a ver com construção diária, tem a ver principalmente com cultura, né? Sim, então, sensacional. Né? O branding é o ar que a organização respira. Né? Então, e daí quando a gente pega, né, isso e vem para esse universo de muita concorrência, de um universo digital, como se falou, de embaixadores de marca, no fundo o que a gente está fazendo cada vez mais, né, o mundo cada vez mais está sendo segmentado por perfis, por comunidades. Então a gente pega algumas marcas que são icônicas nesse sentido. Vou dar o exemplo de uma que eu admiro muito, que eu gosto muito da marca, tanto do ponto de vista pessoal, quanto de estratégia, que é a On, né? A On é uma marca que concorre hoje com a Adidas e com a Nike, né? Tem o Roger Federer aí como seu grande embaixador, né? Grande embaixador da marca, perfeito. E a On é uma marca que não faz propaganda, praticamente. E olha que eu sou publicitária, né? Então não estou aqui fazendo o advento da antipropaganda. Mas a On vem sendo a pedra no tênis, não é o pedra no sapato, a pedra da Nike. Da Adidas e da Nike, é verdade. Da Adidas e da Nike, é uma marca nova, né? Ela foi criada em 2010, mas ela vem crescendo quase 50% ao ano. Olha que legal. Sem fazer propaganda, né? Com pouca propaganda, mas totalmente em estratégias de embaixadores, de comunidades, mais do que de embaixadores. Quando a gente fala de influenciadores, né, que é o tema aí que você comentou, Leandro, na verdade, a gente está falando da marca clusterizar, nichar. A gente hoje, cada vez mais, trabalha branding no universo de nicho. Ninguém vende tudo para todo mundo, nem que você venda um commodity, entendeu? Nem que você venda arroz. Né? Aliás, quanto mais commodity, mais branding precisa. Sem dúvida, porque senão você fica na disputa de preço, né? Porque é igual, é tudo igual. Então, como é que você se diferencia? Então, pegando esse exemplo da ONU, é isso, eles têm embaixadores da marca, né? O Federer é um dos grandes embaixadores, inclusive, para ser embaixador, ele acreditou tanto na cultura, no modo de fazer, né, da empresa, não só no modo de pensar, mas que era um modo de pensar que se traduz numa verdade, num story doing, né, do modo de fazer, que ele negociou, inclusive, que para ser embaixador da ONU, ele pegou 3% da empresa. Eu quero ser sócio, né? Eu acredito no propósito, acredito no valor. Exatamente. Então, hoje é uma marca totalmente focada para, né, ela, obviamente, ela vende para todo mundo, mas uma marca de altíssimo valor, um tênis da ONU custa geralmente mais de R$1.000, mas muito nichada, né? Ela construiu uma reputação em cima, principalmente, de corrida, de triatlon, porque o fundador é um triatleta, e do mundo do tênis. Então, assim, mas eu acho que é um bom exemplo de estratégias de marca hoje. A gente trabalha muito mais por segmentação de perfis atitudinais do que necessariamente demográficos. Né? Mudou tudo. Sem dúvida. Mudou tudo. A gente antes falava, essa marca vende para mulheres de 45 anos, classe AB. Isso não existe mais. O universo, assim, não existe mais. O mundo de mulheres de 40, 45 anos, classe AB, é infinito de diversidade, né? Sim. Então a gente segmenta hoje muito mais por perfis atitudinais, por tribos, por comunidades, que acaba sendo assim esse tema que você levantou aí do universo digital, de redes sociais, de embaixadores, né? A importância do tal dos influenciadores está em função disso. As pessoas, na verdade, hoje compram por afinidade. Perfeito. Por crenças. Isso aí, isso tem tudo a ver, né? Que você está falando aqui, como a minha vida foi comercial, a ideia, né, do branding de uma marca, de uma empresa, precisa permear o propósito dessa empresa, o objetivo que ela foi criado, né? Que valor que ela traz. E isso tem que passar por todas as áreas, né? E principalmente para a área comercial, né? Para quem negocia, porque é exatamente isso, né? Assim, para quem é o teu cliente? Então, o seu cliente é uma pessoa que tem essas atitudes aqui, ela tem esse composto de comportamento, né?
Não Sim. existe mais essa ideia de homens ou mulheres de X idade, mora em tal lugar, não existe mais, porque hoje está muito mais diverso, e com a questão da tecnologia, a gente tem uma quantidade de dados e informações muito grande, e aí você vai clusterizando pelo comportamento, e aí quando você vai entender quem são essas pessoas, você vai perceber que é isso aí, que esse recorte antigo de fato não existe, né? Sim. E é isso, né? Tem a ver com propósito. E se tem a ver com Total. propósito, quem precisa ser o patrocinador desse trabalho tem que ser os fundadores, a grande liderança, a alta liderança. E gerir Senão, comunidade, né, Lu, é complicado pra caramba, tá? Não é uma coisa fácil. A gente começou a ler lá aquele livro Novo Poder, foi entender, a gente se envolve com comunidades, porque aqui na Elementar, uma das coisas que a gente fala é, uma coisa é o influencer, que é o cara que vai alimentar a comunidade, outra coisa é você conseguir identificar quem são os hard users, né? Quem são os caras que influenciam dentro da comunidade, não necessariamente são alçados ou são figuras públicas. E a outra coisa é quem é que representa a empresa junto das comunidades, como é que ele se comunica. Então, você conseguir montar um plano para pegar o branding, como você falou, que é a parte complicada também, olha, meus valores de marca, meu propósito, como é que eu jogo isso para essas três figuras colocarem em movimento? Talvez essa seja até um pouco de frustração quando a gente trabalhava com campanha lá atrás, né? Porque a gente fazia uma campanha, e aí? E aí parece que a campanha vai dar aquele voo de galinha, né? Para. Como é que você vê isso, Vivi? Como é que você enxerga esse movimento? A gente começa, né, pelo menos aqui na Aurora, dentro do nosso método, a definição do propósito é o gatilho para tudo, né? A gente Legal. começa, né, todo o pensamento de plataforma de marca, ele começa pelo propósito. Todo pensamento de marca começa pelo porquê, né? Por que essa empresa existe? Por que ela precisa existir? Que diferença que ela quer fazer no mundo, né? E que são e às vezes eu escuto, né, comentários do tipo, essa coisa agora, todo mundo fala de propósito. Não é agora, né? Nunca foi agora. Propósito é uma definição criada não, né, mas assim, concretizada, vamos falar assim, por Platão. Estamos falando de 300 anos antes de Cristo, né? Então, Viva a filosofia! Isso tem a ver com a existência, né? Platão lá atrás fez as grandes perguntas, né, filosóficas sobre a existência, né, de que todo mundo tem que ter um tal do propósito na vida, que é o que estão falando agora, porque agora entrou muito nessa vibe da felicidade, porque tem que ter um propósito, né? A felicidade virou um produto, mas não é isso, né? Tem a ver com por que eu faço o que eu faço, por que as pessoas precisam do que eu faço, mais do que tudo. Né? Tem a ver com relevância, né? Propósito tem a ver com dar um sentido para as coisas. E isso pode ser, óbvio, de uma organização ou pode ser até de um produto ou de um serviço, né? Por que esse produto existe? Por que ele precisa existir? Não é só no ambiente de cultura organizacional. Também isso desce. Mas até quando a gente pensa num produto, aquele produto só existe se ele fizer sentido dentro do propósito daquela companhia. Né? Claro. Então, o propósito é o que conecta tudo. Ele é o que dá sentido, ele é o que faz com que as pessoas da companhia não percam o seu senso de pertencimento. Isso é importantíssimo, né? Porque todo mundo da companhia, do CEO, eu brinco sempre, do CEO a senhorinha do cafezinho, o porteiro, todo mundo tem um papel para aquele propósito ser atingido todos os dias. Se você acha que aquilo é uma bobagem e que você não está nem aí com isso, assim, vai ter um vazio. Então, esse conceito do propósito, além dele ser filosófico e existencial, mas a gente traz ele para o universo empresarial, o universo corporativo, porque é isso, o mundo está lotado de empresas, de marcas, de produtos e serviços. Né? Vai realmente prosperar quem trouxer relevância, quem trouxer algo que seja realmente o que as pessoas precisam. Né? A gente antes vinha da era
né, século passado, ali, segunda metade do século passado, principalmente, depois da Revolução Industrial, tudo a era do produto, né? As pessoas vendiam produto. Né? Hoje, produto é o que mais tem, né? A gente não quer comprar produto, a gente quer comprar algo que realmente supra uma necessidade, né? Que às vezes não é muito mais do que funcional, uma necessidade emocional, uma necessidade real e principalmente uma necessidade aí que o mundo precisa, né? Então, e daí, a partir do propósito, a gente começa a fazer uma construção de marca, tanto é que assim, tagline de marca, né? Que seria aí o slogan de marca. Ele é uma frase curta de impacto do propósito. No fundo é isso, né? Quando a gente as pega pessoas a Apple, entenderem rapidamente o propósito daquela empresa. quando a gente pega a Apple, Think Different, né? O que significa isso? Uma frase curta, de impacto fácil, para traduzir o propósito de uma empresa que é extremamente inovadora para pessoas que querem pensar diferente, principalmente porque tem uma cultura totalmente fora da caixa. Então, as coisas, a marca é muito, gente, é muito simples. No fundo, é muito simples fazer gestão de marca, por incrível que pareça. Por quê? Porque se você tiver um branding bem elaborado, né? Aqui na Aurora, acho que é o nosso grande, acho que assim, eu posso dizer assim, sem falsa modéstia, a nossa grande força é simplicidade e clareza, né? A gente pega, como às vezes... tudo, né? Exatamente. Quanto mais simples e mais claro, mais fácil. Quanto mais elementar... Exatamente, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, né? Então, o quanto mais a gente tenta sempre entregar estratégias de marca, plataforma, posicionamento, toda a narrativa de marca de uma forma que seja simples. E por que simples? Como que a gente faz ser simples? Porque tem que ser verdadeiro. E quando é verdadeiro, fica simples, né? Branding não é propaganda, branding não é tagarela, né? Não é big ideas. Branding é verdade, né? A premissa do nosso trabalho é um tripé que ele tem que ser, tem que estar, ele é um checklist, que é verdade, relevância e diferenciação. Mas começa pela verdade. A verdade é que qual que é a minha verdade, como que essa verdade é relevante para as pessoas e como que essa verdade me diferencia. É simples. Então, eu falo que é simples, né, fazer a gestão de marca. Por quê? Porque se você realmente tiver uma marca verdadeira, com um propósito verdadeiro, as coisas fluem. Né? O difícil é você ficar ali tentando maquiar. As pessoas percebem, né, que é uma coisa que a gente também coloca muito aqui, porque o nosso trabalho é uma continuidade do seu trabalho, né, Vivi? Então, quando a gente coloca o humano no centro da comunicação, que isso é o que principalmente a Elementar faz, é na ideia de que quem cumpre o propósito das marcas, né, ou quem criou a marca com o propósito foi uma pessoa, foi um humano, né? Sim. E aí a ideia é trazer esse humano para a comunicação, né? Principalmente as lideranças, não só, mas principalmente as lideranças, né? Porque a gente entende que é através das lideranças que tudo vai funcionar. Né? E é exatamente isso, assim. Quando é real, é autêntico, as pessoas sentem e as pessoas entram nessa, embarcam, né, com você. Não dá para você criar personagem nem você ficar mentindo, porque é muito difícil sustentar isso. Né? Não, E Vivi, a gente tem programas aqui no Elementar, que você conhece já, que a gente já conversou bastante sobre isso, que são os programas de influenciadores corporativos. Quando a gente recebe um branding com propósito claro, para a gente poder trabalhar um programa de influenciadores e de embaixadores de marca, fica tudo muito mais fácil. Mas para isso tem que ser claro os valores, e as pessoas têm que comprar. Não dá para você imaginar que você tem um valor, um propósito, e a marca sendo clara na parede, e o dia a dia da empresa não está alinhado. A gente já teve projetos, inclusive, que eu e a Lu, a gente sentou para conversar e falou assim, Lu, isso vai ser complicado, porque a gente está tentando trabalhar um programa de influenciadores corporativos, onde você tem uma empresa que a única linha que eles estão ali parece que é uma linha financeira. E o branding da marca não está conseguindo permear a base ao ponto. Isso porque a gente trabalha geralmente os programas de influenciadores corporativos, que para a gente é até uma frustração, não são tão amplos quanto a gente gostaria. A gente acaba trabalhando muitas lideranças, né? Morremos de vontade de correr programas de incentivo mais amplos, com base de operação e tudo mais, até porque as empresas têm cada vez mais, têm menos níveis hierárquicos e elas estão trabalhando também em comunidades internas. E a gente tem trabalhado muito essa vontade, mas não é fácil.
Então você faz todo um trabalho, e você tem às vezes até a vontade do fundador, do acionista, do conselho, querendo colocar isso em prática, e aí quando você vai permear, não vai. Isso dá não dá uma agonia. Eu fico Uma muito frustração. agoniado com isso. A gente fica muito frustrado com isso. E ao mesmo tempo a gente enxerga que essa talvez seja a maior oportunidade de uma virada da empresa. Quando isso acontece, é a hora que a liderança tem que se tocar e falar assim, não, eu posso fazer alguma coisa. E aí volta a questão do influenciador que a gente conversa tanto. Qual é o papel do CEO dentro das redes sociais para poder trabalhar esses valores, esses brandings? Porque a rede social fala com os colaboradores, fala com o público externo, fala com todo mundo. Dentro dos seus projetos, como é que é a posição desses executivos? Você também enxerga eles abraçando isso e partindo como porta-vozes, ou ainda tem uma trava? Porque a nossa geração é um pouquinho mais... A nossa não, né? A minha geração é um pouco mais travada, está em posição de Nós somos muito mais liderança. novos. A gente é mais jovem. Pois é. A nossa geração é melhorzinha, assim. A de vocês é muito quase mais Z ágil já. do que a minha. Leandro, não existe trabalho de cultura que dê certo se a alta liderança não encabeçar, né? E mais do que encabeçar, no sentido, é o que eu estava falando, se ela não respirar. É mais do que... porque encabeçar tem uma coisa do ato. Tem isso. Uhum. É de que alguém mandou, né? É aquela coisa de você vai lá e faz. Exatamente. O cara vai lá e faz. No caso, né? Não é um top-down necessariamente. Ainda mais, como se falou, as culturas cada vez estão tentando se horizontalizar, né? Então, não tem a ver só com agir, tem a ver com visão de mundo, né? Perfeito. Então, e a gente fala, óbvio, de CEOs. Então, totalmente, a gente vê nos nossos projetos, a gente trabalha muito aqui na Aurora com empresa familiar, muito. Até porque o mundo é feito de empresas familiares, né? Exatamente, o mundo é feito de empresas familiares e a gente também está numa região, como eu falei no início, a gente trabalha Brasil inteiro, mas trabalha muito com Paraná e Santa Catarina e muito com indústria também, né? Santa Catarina, muito indústria. Então, ali é muita empresa familiar, né? Aqui também, mas, enfim, acabou de gerações, que aconteceu, né? Não foi proposital, mas acabou que virou uma grande especialidade nossa. E por que tem essa demanda tanto? Porque tem uma questão de sucessão, né? Então, quando vem uma sucessão, né, ou os filhos, né, sucedem a gestão dos pais, ou às vezes a gente agora está com um cliente em São Paulo que é o neto, né, que é o avô. Terceira geração. A empresa está completando agora, ano que vem, 75 anos, então está na terceira geração. Então, é necessário esse olhar para a história, para o legado, né? E a gente tem um olhar muito sensível para isso. A empresa é parte da família. Eu falo que a logo é o brasão da família, né? Geralmente essas empresas, boa parte delas, o nome da empresa, inclusive, é o sobrenome da família. Né? Então, Vou mexer com isso é sensível, né? Exatamente. E não tem como a gente dissociar o CEO dessa construção, né, dessa reputação de marca. Perfeito. Porque meu, ele é o legado, ele faz parte daquele legado. E não só, e mesmo quando a gente vai para empresas que não são empresas familiares. Né? É isso que eu ia te perguntar agora. E mesmo quando a gente vai para empresas que não são empresas familiares, a gente a liderança, por mais que a gente fale que o branding ele é a cultura, é o ar que respira, mas se a liderança realmente não for, né, esse elemento inspirador dessa visão de mundo, dessa cultura, as coisas não acontecem e não tem jeito, né? O líder da empresa, ele dita muito da cultura da empresa, né? Quando é mais inspirador, quando é mais low profile, quando é mais agressivo, quando é mais... Tudo isso dita total a cultura da empresa. E a gente, inclusive, busca entender isso. A gente não quer, né, entender como que é essa liderança, porque isso vai se refletir totalmente no trabalho de marca. E a gente vê movimentos muito legais ao redor do mundo, né?
O Kotler vem falando, né, que as empresas têm que deixar de ter um CMO, né, que é o Chief Marketing Officer, para ter um CBO, né, que é o Chief Branding Officer. Que é isso, né? O marketing é consequência da marca. A marca que direciona tudo, né? Ela direciona a P&D, ela direciona discurso do comercial, ela direciona tudo, né? Tudo. Então, quando a gente vê, por isso que eu falei, tem a liderança, o CEO tem a ver com visão de mundo. Né? Ele ser um influencer, né? Ele ser um propagador dessa cultura de marca. Ele ser ou ele não ser, né? Ele é um elemento, ele é um ativo importantíssimo, tanto na construção quanto na propagação. Exatamente. A gente fez uma... Pode falar, Lu, desculpa. A gente estava falando de empresas familiares, né? E aí, antes de começar aqui esse podcast, a gente estava conversando um pouco sobre grandes marcas, né? Sobre um material que eu recebi hoje mais cedo, sobre grandes marcas que estão usando anti-rugas, que é claro que isso é uma piada, uma brincadeira, né? A Johnson, que deixou de ser cursivo, né? O Itaú, que agora está laranja, tal. E, na verdade, tem muita gente que ainda hoje confunde branding com logomarca, né? E não é nada disso, exato, não é nada disso, né? Tudo uma consequência né? Tudo uma consequência. Mas então, e aí, né? Essas empresas centenárias, né? Que elas são multinacionais, ou no caso do Itaú não é uma multinacional, mas uma empresa gigantesca, que tem uma relevância nacional enorme. Né? É uma multinacional brasileira, é a nossa marca mais valiosa. É a marca mais valiosa do Brasil. Exatamente, né? E aí, ele deixou de ser azul, agora é laranja, né? Como é que é esse processo? Assim, não tem um dono, né? E o laranja é a tradução de todo um trabalho de brand que deve estar sendo feito há muito tempo. Eles têm uma área de inovação gigantesca, né? Enfim, que fica pesquisando. Tem alguma diferença entre o trabalho com uma empresa desse tamanho e uma empresa menor, média, familiar? Enfim, como é que você vê isso? Todo mundo tem que usar anti-ruga na marca? Não. Também Tem isso gente, é uma boa. Tem marcas que não precisam de anti-rugas, que a gente aqui chama de facelift, né? A gente acabou de... Né? A gente acabou de fazer uma coisa. A gente fez agora, esse ano, um projeto para o Grupo Potencial, que a gente fez um facelift, né? Era uma premissa da presidência, também uma empresa familiar, que não queria mexer na essência da identidade visual, né? Se identificava com aquilo, mas queria modernizar a imagem. Isso não é uma leveza, né? Então, tem marcas que não precisam de um facelift, tem marcas que precisam de um facelift, de um anti-rugas, e tem marcas que precisam de uma cirurgia plástica total, né? Cada caso é um caso, e a gente... eu acho que isso é importante. O branding não é identidade visual. Marca não é logomarca. Graças a Deus. Marca é a imagem da empresa. Marca é a essência da empresa. De uma empresa, de um produto, de um serviço, ou outras variáveis, como o trabalho de place branding, de um lugar, né? Tem a ver com traduzir a sua verdade. Isso é branding. Né? Posicionar a marca, diferenciação. Isso é branding, é estratégia. Tem inúmeros casos de branding e de reposicionamento de marca que não se mexeu na identidade visual, mas se mexe no posicionamento da empresa, portfólio de produto, abordagem, narrativa, storytelling, enfim. Até porque é vivo, né? A empresa evolui. Outras Exatamente. coisas são agregadas, novos valores, novas competências. Isso, então é exatamente. Natural que a gente tenha nova que gestão, como a gente nova falou, gestão. Né? Em caso de sucessão, ou às vezes mesmo quando não é sucessão, nova gestão, um novo olhar para aquilo. Agora, com relação à identidade visual, é óbvio, né? As pessoas associam muito branding ao design, e não é à toa, né? É que a gente trabalha com design aqui também. Por quê? Porque o design, ele é um elemento, né? A visão é um sentido importante na percepção. É um sentido que concretiza as coisas. Isso, é um impacto, então, né? Exatamente. Então, o visual, ele concretiza uma proposta de marca, uma identidade de marca, uma personalidade de marca. Então, pegando o exemplo que vocês falaram do Itaú, assim, mudou, mas não mudou, né? Então,
mudou, não tem mais o azul, é o laranja, mas eu sei porque eu atendi o Itaú, na época que eu trabalhava em São Paulo, o Itaú foi já meu cliente. Uhum. O laranja é um código, então o visual tem muito a ver com códigos de marca, né? Que é uma coisa até junguiana ali, a gente trabalha, né? O branding bebe de filosofia, de psicologia, de sociologia, de antropologia, de vários dias aí, né? De ser humano, né? O mundo das humanas. É isso aí. Então, o laranja é um código muito forte do Itaú, mais forte do que o azul. Quando a gente pensa, né, nas propagandas do Itaú, a direção de arte, a fotografia, ela é um banho de laranja, sempre foi. Então, o que eles fizeram? Eles né, botaram a letra em caixa baixa, diminuíram a letra para ficar mais próximo, afinal, é uma marca que fala, né, feito por você, né? Então, são códigos que parecem bobagem, mas não tem nada de bobagem, né? O design é uma ciência. Então, mudaram o tipo de letra para uma letra mais caixa baixa, mais amigável, limparam a história do azul, o que é curioso, né? Porque é uma marca que ainda tem o azul dentro do universo, saiu do logo, mas ainda o azul é presente no universo da marca, né? Deixaram ela. Exatamente. Então, reforçaram o laranja como um código, e então faz esses pequenos ajustes que, na verdade, promovem grandes resultados, grandes mudanças. E é natural, né? Quando saiu ali o logo, daí é aquilo, né? Mudar algo, uma marca tão forte. Então, e a marca mais valiosa do país é um risco, no mínimo, né? Agora, a marca do momento é a Jaguar, né? Mudaram Nossa, que caso maravilhoso. Conta para o pessoal um pouco do caso da Jaguar, que eu acho que tem que explicar, porque talvez a galera não saiba. Isso é muito legal. Uma marca de luxo, né? Sempre muito reconhecida pelo altíssimo luxo, que tem lá o Jaguar. Um Jaguar, exatamente, né? Que é um lince, um leopardo, né? Exatamente, um Jaguar. É sempre muito clássica na identidade visual. Só que agora se reposicionaram para o mundo dos carros elétricos, para uma nova geração também. Tiraram a figura do Jaguar, fizeram uma fonte super moderninha e tal. Então, assim, as cores dos carros, eles mudaram as cores do carro, você chegou a ver? Que agora tem cores. Ficou uma marca muito mais ligada à diversidade, que era a ideia deles. Queremos mostrar o nosso público. Tá certo, tá errado, acho que o tempo vai dizer, né? Não sou eu aqui que critico. Mas, geralmente, quando essas marcas icônicas, o Google, né? Quando essas marcas icônicas mexem na logo, né? Na identidade visual, principalmente na logo, porque o logo é um símbolo. Ela não é tudo, mas é importante, é um símbolo. Porque ela é uma simbologia de uma história, de um storytelling da marca. Então, é natural que daí venha, quando o Google fez a última mudança, eu lembro que todo mundo, nossa, deve ter sido feito pelo filho do cara, né? Enfim. Todo mundo critica, todo mundo é especialista em design nessa hora. O agora a mesma coisa, né? Sendo que foi feito, o Itaú fez um trabalho extremamente profissional. O cara que tem uma empresa que é do Fábio Hag, que só faz tipologia, que ele é sensacional. Legal. Então, assim, ele cria tipologia própria, proprietária, tem um trabalho muito minucioso, né? Mas é natural que as pessoas, quando elas convivem muito com a marca, de alguma forma, isso para a marca é um ativo, assim, não tem preço, né? As pessoas se acham no direito de julgar, criticar, elogiar, porque, no fundo, é porque aquela marca faz parte da vida delas e elas se sentiram atendidas ou agredidas com aquela ou representadas ou traídas, né? Tem um lado bem sentimental. E as pessoas são naturalmente contra a mudança, né? Então, qualquer mudança, às vezes, nem sempre, mas às vezes no primeiro impacto você fala, que estranho, então, me agradou, né? Mas a maioria é que estranho, né? Por quê, né? E é isso, né? A gente convive com aquele símbolo, com aquele visual durante, às vezes, décadas, né? E de repente vem uma mudança, é natural, né? É do ser humano isso. Mas também a gente também busca isso. Toda unanimidade é burra, né? Como já diria Nelson Rodrigues. Então a gente busca também esse desconforto
quando a gente mexe numa marca, Perfeito. né? Legal. Se ficar muito confortável é porque não precisava mexer. Exato. Isso. Vivi, tem Ou um porque não caso que a mexeu gente... o suficiente, né? Ou porque não Exatamente. mexeu o suficiente. Vivi, a gente tem um jornalista que eu gosto muito no LinkedIn, o Alan, que ele fez uma relação que a gente utiliza muito para explicar algumas coisas aqui na Elementar. Ele fez uma relação do ranking do Interbranding das principais marcas do país com a frequência que os seus CEOs e seus líderes publicam e têm presença nas redes sociais. Nas redes sociais. Coincidência nenhuma que mais de 60% daquelas marcas que estavam dentro das 50 marcas mais valiosas, você tem publicação 2 a 3 vezes por semana das suas lideranças nas redes sociais, falando da marca, falando da cultura, falando de atividade e falando de negócios, publicando resultados, ou seja, a parte do business, o CEO fala para as redes sociais. Então, olha como é que não é uma coincidência, isso é trabalho. E os CEOs modernos já começaram a se tocar que não adianta eu fazer um trabalho de branding violento se eu não tenho essa representatividade de negócios. E aí não estamos falando só de LinkedIn, não, tá? Estamos falando de assessoria de imprensa, estamos falando de digital PR, estamos falando de podcast, estamos falando de uma mudança. O CEO se posicionando, não dependendo mais apenas de uma publicidade fria de marca, porque ele também tem medo de só também trabalhar com influenciador contratado. Eles começam a assumir isso de um jeito completamente diferente. Mas a gente entende isso com grandes marcas. Você começa a ver esse tipo de movimento também nas empresas familiares ou não? Ou o pessoal ainda é um pouco resistente? Eu acho que acho que de forma geral, quando a gente vê perfis de empresas familiares, as pessoas são mais tímidas. Tímidas, né? não resistentes. Eu gosto. É Eu melhor. acho que exatamente não chega a ser uma resistência. Eu acho que tem daí também a ver com a cultura, no sentido de, né? A empresa foi fundada pelo meu avô. Sempre geralmente são culturas um pouco mais low profile, assim, né? No sentido de um marketing menos estruturado, não é menos profissional, mas menos estruturado. O marketing não tem um olhar com tanta relevância, né? Então são empresas que sempre focam muito na produção, no comercial, mas cresceram muito e se tornaram às vezes grandes organizações ao longo de 50, 70 anos, sem muito pensar em marca. Então é aquela velha história, né? Por que a gente vai mexer em time que está ganhando, né? Por que vai inventar de fazer isso agora se a empresa tem 70 anos e teve sucesso? Por quê? Porque se não fizer, ela não vai ter mais 70 anos para frente. Assim, aquela história do que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o futuro, são né? Os caminhos que me levam ao futuro, exatamente. O entendimento disso, né? Então, eu acho que então nesse contexto histórico das empresas familiares, que tem um pouco dessa crença do que me trouxe aqui, né? Se vim até aqui, seguimos o barco do mesmo jeito, e também um pouco no sentido da timidez por ser uma empresa familiar. Normalmente a gente vê esse perfil mais discreto, né? Mas não quer se expor muito, até por uma questão de puxa, meu pai, meu avô nunca fizeram isso, vai pegar mal, parece. Sim, respeito, né? Parece que estou querendo ser melhor, tomar o lugar deles. E tomar o lugar deles, e às vezes também até por questão de segurança, né? De visibilidade, geralmente a empresa é o sobrenome da família, então que acaba expondo também um pouco das coisas pessoais, né? Então a gente vê um pouco dessa relutância, não tanto por não acreditar, mas por ser, eu acho que um perfil, mas eu acho que timidez é uma palavra melhor do que relutância. Eu acho também. Faz todo sentido para mim. Quando você fala de segurança, a gente vive um pouco isso aqui, não com muitos clientes, não, mas a gente tem 2 clientes em especial que têm uma preocupação muito grande com essa questão da segurança, e principalmente em expor família, né? E como a gente trabalha no mundo corporativo, a gente nem incentiva isso. Mas, como também, né, a ideia de você colocar o humano no centro da comunicação não dá, ou não dá, até dá, sempre dá, tudo dá, né? A gente tem que avaliar o
os riscos e até o jeito da pessoa, né? O que é a história da autenticidade. Mas, eventualmente, a gente sugere, né? Traz alguma coisa mais pessoal, né? Então, pô, no Dia dos Pais, né? Assim, ainda mais uma empresa familiar, você não quer fazer uma homenagem para o teu pai que fundou, né? Aniversário da Sei lá. empresa. Ou, putz, nasceu um filho, isso aconteceu agora, em outubro, né? A gente tem um CEO que nasceu um filho, né? E aí a jornalista provocou ele, falou: você quer falar sobre paternidade? Na linha mesmo de como é que está esse momento para você, né? Putz, ele está com o desafio de dobrar de tamanho agora em 2025, ele acabou de ter um bebê, e tem uma menininha de 3 anos, né? Você quer falar um pouco disso? Aí ele mandou um não sei enorme, assim, né? E ela, o que eu faço? Eu forço? Eu falei, não força, né? Deixa ele se sentir à vontade, porque a gente sabe que ele não gosta. E ele não gosta porque ele entende que não é para mostrar a família dele, a vida dele, né? A única vez que apareceu uma foto com a filha numas férias, tal, ele perguntou, gente, é ruim se a gente botar uma tarja ou mesclar um pouco o rostinho dela? Eu não me sinto à vontade. Não, não é ruim, né? Vamos fazer, e não precisa falar, né? Vamos falar de você na tua vida profissional. A tua vida pessoal resguarda, né? Então tem isso, né? Tem a questão da segurança, tem a questão até do jeito da pessoa, né? Ele, apesar de ser um cara brilhante, né? Ele é low profile e ele não quer falar da família, e tá tudo bem, né? Não vamos expor, né? A ideia nunca é expor, a ideia é humanizar, né? E Vivi, Lu, tem um negócio que a gente tem notado aqui, que também existe o canal certo e a mensagem certa para o que você quer Claro. comunicar. Se eu estou ali, eu sou um representante de marca e eu tenho uma marca B2B, eu estou no LinkedIn com que posicionamento? Vamos lá, é o CEO Position mesmo. Nem todo mundo que é uma marca de consumo direto vai fazer igual o presidente do Spotify, que divulga o balanço da empresa no Instagram. Não precisa disso, mas lá ele tem um investidor individual, ele está indo direto na fonte, ele está tirando intermediários de análise financeira. É uma estratégia. Então, entender que o CEO Position tem a ver com esse brand, e a gente precisa fazer uma ligação correta de o que comunicar, como comunicar e em que canal comunicar. Né? E aí, essa confusão é algo que a gente passa muito aqui no nosso dia a dia. É receber esse propósito, esses valores, e entender, olha, junto da sua estratégia e da longevidade da tua empresa, do crescimento, daquilo que você tem como meta, qual deveria ser a sua linha editorial, como você deve pegar e com quem você deve se conectar. Voltamos à questão inicial que você falou do brand, que é da comunidade. Qual é a comunidade que eu quero falar e como eu quero falar e como é que eu me aproximo dessa comunidade? Gente, não é fácil. Não é fácil e não é trabalho para amador. Não é para o cara sair, não é pegar, eu vou chamar o sobrinho da minha prima, que é bom de Instagram, fazer 5 postagens, vou fazer um pacote de 3 reels e 2 publicações e pronto. Não é isso. É diferente, né? Tem que ter um cuidado. Ele é um, vamos falar, ele é um stakeholder desse ecossistema de brand content da marca, né? A gente, né, cada vez mais as marcas, a base da comunicação é conteúdo, né? Sim. Então, obviamente, essa liderança, né, quando ela assume, ele é um canal, né? Ele é um canal. Ele é um stakeholder de conteúdo de marca. Né? Ele faz parte dele. Então, né, cada um com o seu papel, mas sem dúvida isso, ele é um grande porta-voz, né? Isso. Necessário. Voltando a falar do teu trabalho, Vivi, nesses anos todos aí de Aurora, né? E aí também tem a questão dos modismos, né? Então, há um modismo que eu não estou falando, não estou falando de forma pejorativa, não, tá? Eu acho super importante. Eu acho que as empresas têm que ser diversas, as empresas precisam se preocupar com o meio ambiente, precisam se preocupar com o planeta, com tudo isso. Mas tem gente que não está fazendo isso com consciência, é modismo mesmo, né? Então agora é moda falar de ESG, é moda falar de diversidade. Vamos lá, né? Vamos fazer. Então, qual é o que você percebe assim, de desafio e de erro, né? De quando acontecem esses modismos e as pessoas são tomadas por isso e te chamam para falar, e aí, o que a gente faz, né? Entende primeiro o que você quer. Bom, na verdade, assim, né? Vamos começar falando um pouco. A gente, aqui na Aurora, a gente trata isso como premissa essencial, básica, né? Então, desde sempre, a gente está provocando os nossos clientes com questões de empresas B, né?
A Vapsa é nosso cliente, a gente entregou para eles, fez um projeto para eles no ano passado e eles já estavam em processo de certificação e saiu logo que a gente entregou o projeto, saiu a certificação de empresas B, que na minha visão de mundo é hoje a certificação que as empresas mais deveriam buscar, né? Que são, né, dentro ali do slogan ali das empresas B, né? Para quem está aí nos ouvindo, né? As empresas B é uma certificação que tem como mantra, né, que a empresa ela não tem que ser a melhor empresa do mundo, mas sim a melhor empresa para o mundo, né? Então, não é que eu tenho que ser o número 1 da minha categoria e o top das galáxias, mas eu tenho que ser o número 1 para as pessoas. E quando a gente fala de ESG, eu acho uma loucura quando a gente escuta, e a gente escuta que isso é moda, isso é uma bobagem, isso é gastar dinheiro. Eu tentei fazer um departamento aqui da minha empresa, mas não deu certo, né? Isso não é departamento da empresa. Né? Você isolou o cara numa sala ali, ninguém fala com ele, não deu certo. Que a gente estava falando do propósito, né? Com visão de mundo, né? Então, a gente falar... As empresas hoje, elas têm mais influência no planeta, tanto do ponto de vista econômico quanto até social, do que os governos. Né? Sim, então tem um papel fundamental para a humanidade. Então, quando a gente fala de ESG, que a gente está falando de meio ambiente, de ações sociais e de governança, isso é o mínimo, né? Assim, isso não é nem que é o mínimo, isso é como falar para mim que são os meus pilares de caráter, né? Exatamente. E, obviamente, a empresa ela não precisa fazer tudo, mas entrou um pouco da distorção. Primeiro, da história do modismo, como se falou, né? Que é uma coisa é ESG, outra coisa é greenwash. Né? Que eu sou verde, eu sou sustentável, né? Isso é um modismo. Né? Então, o ESG tem diretrizes, tem premissas, mas não é um ativo de conversão de vendas de curto prazo. Né? Então, ninguém monta um departamento ESG hoje para o ano que vem ver se aumentou o resultado ou aumentou o lucro, não. Né? Ou não deveria, né? Isso tem a ver, sim, com posicionamento de marca, com posicionamento de mercado, mas tem a ver principalmente com a questão da verdade. Então, a gente provoca muito os nossos clientes nesse sentido, cutuca, insiste, né? Cada vez tentamos direcioná-los para eles entenderem que não é um ativo não é uma ação de curto prazo e também não precisa fazer tudo, né? Tem empresas que o pilar do ESG, por exemplo, é o S, né? Que é o social. Ela não precisa sair fazendo tudo, ela não tem que salvar o planeta sozinha, mas ela tem que sim ter uma bandeira para levantar. E daí eu trago assim alguns exemplos. Para mim, eu comentei da ON, eu acho que a ON é um grande exemplo, né? É uma marca que se posicionou muito já desde o início dentro das diretrizes de ESG. Então, o processo produtivo deles visa a redução da pegada de carbono. Os tênis são produzidos, por exemplo, com material de mamona, né? Então, eles trabalham muito economia circular. Uma outra marca que eu amo, que é a Patagônia, que é a Veja também está nessa linha, né? A Veja é uma outra marca que não faz propaganda, não. Né? Que ela não faz propaganda, mas eles dão fortuna, mas eu comprei só por isso. Ela nasceu para desafiar o modelo Nike, Adidas, tal, né? Que é a coisa do trabalho infantil, fast todas aquelas fashion, coisas total. que sabe, fast fashion, né? Então a Veja vem com esse universo de uma remuneração mais justa para toda a cadeia de valor, né? Então, e a Patagônia, que para mim assim, adoro, né? Que é o símbolo. Uma marca de né, equipamentos e roupas esportivas, principalmente. Maravilhosa. A Patagônia foi criada em 73, então ela tem aí 51 anos. Eu acho uma marca sensacional e acabou agora, há um ano atrás, mais ou menos, foi assim Eu lembro. Pensa numa divulgação que o fundador fez. Né, o fundador, que é Yvon alguma coisa, Yvon Chouinard,
eles falaram que agora o lucro da Patagônia vai para entidades né, que estão aí preocupadas com o clima, né? E ele fez um statement quando eles anunciaram isso, que era: a Terra agora é o nosso maior stakeholder, né? É o nosso maior acionista. E a história do fazer e não falar. A Patagônia ela nasceu com... A história dele é maravilhosa. Marca de roupa super cara, né? Então, assim, não tem nada para a gente super ver. Resistente, ela é de nicho, que ela também não era de um escalador para escaladores, eles não tinham. Ele era um alpinista, né? Ele era um alpinista e surfista, mas principalmente isso. A Patagônia, ela consegue realmente. Então, eles têm o tal dos 5 R's deles, que é reutilizar, reparar. Então, dentro da fábrica deles, eles têm uma área só de reparo. De agora, eles abriram um serviço que é o Worn, assim, que é o tipo de usados. Eles compram a tua roupa, essa Patagônia usada, economia circular. Mas isso desde sempre. Isso desde 1971, isso faz mais de 50 anos que ninguém falava de ESG, ninguém falava de economia circular. É a essência da marca, né? É a essência da marca. E agora, há um tempo atrás, eles deram essa reestruturada interna, então eles criaram uma garota sensacional que é Head de Brand and Business Impact. Então, para ver o quanto a essência da marca tá é um posicionamento da marca. Então, é mais do que um head de marketing, é um head de marca e de impacto, né? Impacto do negócio, para ver o quanto isso é intrínseco. E assim, faz 51 anos que eles repetem a mesma coisa. Por isso que eu falo que a gestão de marca é fácil. As pessoas que complicam. O propósito esses caras, a gente estudou. Repetir a mesma coisa, não no sentido de repetir tagarelando, mas no sentido de repetir ter consistência naquilo. Isso. Né? Então, todo o ambiente da marca tem as lojas, os produtos, os colaboradores, os stakeholders, tudo anda em sinergia. Por quê? Porque eles são fiéis àquilo que eles realmente pregam e fazem, né? Eu acho propósitos e valores que a gente falou lá no início, eles são nossa referência, e eu e a Lu, a gente conversa muito com isso no nosso próprio time. Autogestão, confiança plena no que a equipe está fazendo na ponta, nível hierárquico praticamente zero, todos os colaboradores são sócios dos projetos, inclusive. É um processo lindo de autogestão, porque olha só, o propósito da marca não é só para fora, é para dentro da cultura, como você falou, senão não funciona. É maravilhoso. Um exemplo, fechou um exemplo de branding de fato completo, E aqui maravilhoso. no Brasil, né, para a gente fechar esse tema, aqui no Brasil, até vi que a Lu colocou no chat, aqui é Natura, né, que é sensacional também, é muito consistente, né, tem a ver com a liderança, né, os acionistas, tem realmente aquela visão de mundo, a fábrica deles lá no interior de São Paulo, eu já visitei, ela é uma arquitetura também ligada à sustentabilidade, tudo respira aquilo ali, né, então é totalmente centrada no ser humano, na cadeia produtiva, nos produtores de açaí, enfim, tudo aquilo é muito verdadeiro. Né? E quando é verdadeiro... Eu adoraria trabalhar, tá aí, Leandro, é uma meta. Verdadeira, vamos lá. Não. Vai lá, Lu. Reserva também é uma marca que eu gosto muito. Sim. Agora, o papo está super bom, mas a gente já está aqui com quase 1 hora, a gente tem que se encaminhar para o final, e aí a minha questão, né, era assim, se você pudesse fazer uma previsão ousada, né, sobre branding para os próximos 5 anos, nesse mundo VUCA, louco, que tudo muda. Bunny, VUCA, Bunny, ou o nome que você quiser dar para esse mundo. Enfim, mas que né, é o nosso desafio do dia a dia. Qual seria, Vivi, assim, o que você pensa? Com a nova etapa, né? O novo limiar do brand nos próximos 5 anos, é isso, Lu? Isso, é isso. Olha, Lu, eu acho que eu vou ser talvez um pouco nostálgica, como a gente começou no começo, olhando, falando assim. Eu acho que o futuro é o back to the basics, assim. Eu falo muito isso, assim, aqui, sabe? A tecnologia, ela é uma ferramenta, ela não é ela é o como, ela não é o porquê, né? De novo, né? A autenticidade. Eu acho que o futuro é
quem vai sobreviver, a gente falou, né, agora, da Patagônia, da ON, e aí tem, né, inúmeros exemplos, e a gente está falando, lógico, de marcas super conhecidas, porque fica mais fácil da gente contextualizar, mas isso vale para a minha empresa aqui, que é uma empresa de uma pessoa, 15 né? anos, Né? Então, independente do tamanho do negócio, né? Isso tem a ver com... e quando eu falo back to the bases, é isso, é falar a verdade, acreditar na verdade, e o futuro, e quando eu falo também back to the bases, isso tem a ver com o SG, que é a base, né? O planeta não vai aguentar, não tem como, né? É a história, a gente falou da Patagônia, é a história do lixo, aquecimento global, são questões que não dá para as empresas falarem que não tem nada, elas não têm nada a ver com isso, elas têm tudo a ver com isso, e então, quando eu falo, então realmente eu acho que o futuro é a gente, ao mesmo tempo que olhar para frente, dar um passo um pouquinho para trás, né? De voltar a ser autêntico, ser verdadeiro, tentar traduzir a sua essência e, principalmente, fazer a sua parte, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, seja ela voltada ao meio ambiente, voltada a causas sociais, né? O G, que é a questão da governança, tem muito a ver com isso, né? De compliance, de governança, de verdades, né? De um modo, empresas B, assim, um modo de fazer negócio que realmente seja de humano para humano, mesmo que a empresa seja B2B, a gente fala, mas a empresa é B2B, eu falei, sim, mas você vende para quem? Né? Para quem tem CNPJ sempre tem um CPF, é isso, exatamente, né? Os negócios são feitos de CPF para CPF. Para mim, o futuro é feito de verdade, autenticidade e empresas mais conscientes, né? Conscientes do seu papel, mesmo que você seja uma microempresa, todo mundo tem aí um papel no mundo, né? E assumir isso e tratar isso como sua verdade, propagar isso e viver isso todos os dias, isso é branding. No fundo, isso é branding, né? Não é mexendo com marca. Maravilhoso. Maravilha. Gente, acho que a gente chegou, acho que fechamos bem esse bate-papo. E aí, pessoal, se vocês ainda não começaram a olhar 2025 com esse olhar de branding estratégico, com o olhar de reputação de pessoas e reputação de marcas, tem uma oportunidade. Então, visita também. Vivi, como as pessoas te encontram? Quer conhecer um pouco mais do trabalho da Aurora? Como é que a gente faz isso? Me conta aí. Olha, eu sou super low profile, já vou avisando, né? Eu brinco que é caso de ferreiro espeto de pau, assim. Então, óbvio, né? A gente tem, né, Instagram, LinkedIn, né? Muito, por exemplo, LinkedIn é meu, né? Então, porque no fundo a Aurora sou eu. A gente estava falando disso, né? A história do líder aí como grande, né, porta-voz. Aqui mais do que nunca isso. Então, por LinkedIn, rede social, e-mail, site, né? Então, pelos canais tradicionais, né? Eu acho que o Instagram hoje é a nossa, um pouco de uma vitrine, tanto dos cases e projetos, quanto legal. também algumas questão de conteúdo, como que a gente pensa, como que a gente se apresenta, o que a gente faz, né? O que é o tal do branding, o que a Aurora faz. Eu acho que o Instagram ali é o canal mais didático para conhecer o nosso trabalho, não só o que a gente faz, mas principalmente por que a gente faz e como que a gente faz. A gente usa aqui na Aurora métodos colaborativos, eu tenho uma grande parceira que é a Paula Abas, que faz facilitação em design thinking, a gente constrói a marca junto com o time da empresa, porque a marca não é minha, ela é da empresa. Então, o trabalho de branding, o projeto, a gente começa a internalizar ele no momento 1 do briefing e não na hora que eu entrego um brand book. Então, acho que o Instagram ali, a gente fala um pouco disso, do método, da forma, né? E também, obviamente, mostra um pouco aí os antes e depois aí dos nossos clientes. Legal. Bom, que passaram pela gente. E que a gente tenha muitos projetos juntos também em 2025. Amém. Amém. Exatamente. Porque o nosso trabalho é totalmente complementar, né? Aqui na Aurora, a gente é um hub de parceiros. Né? É isso. Nós também. A gente não tem a pretensão de
saber fazer tudo, isso não é possível, né? Então a gente se cerca de parceiros que a gente confia e a gente trabalha todo mundo junto, é a melhor forma. Até porque a gente aprende muito com isso também, né? A gente aprende, a gente ensina, essa troca é riquíssima. E assim, o mais difícil do branding não é contratar a Aurora e fazer um trabalho de branding, né? Isso basta querer. O difícil do branding é implementar o trabalho de branding. Então, nesse sentido, os parceiros como vocês são fundamentais para apoiar os nossos clientes aqui na Aurora a fazer com que o branding realmente colocar o branding em prática. O branding mais caro do mundo é o que fica parado na gaveta. Sem dúvida. Perfeito, maravilhoso. Gente, bom, até uma próxima, então. Obrigada, a gente, semana que vem, vai ter outra. Muito obrigado. Não, uma delícia. E espero inspirar, que a gente tenha inspirado mais pessoas a olhar o branding como a gente gosta, com essa paixão que a gente tem. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, Bom final gente. de semana e bom final de ano aí também para todos. Valeu, vamos também. Lá. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.